Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Reis, CEO da Zygon, doutor em comunicação. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Clube do Livro, em que a gente vai falar do livro Psychonomics. Mas antes de entrar no livro, deixa eu apresentar minha colega aqui de podcast, Fernanda É Consolini. isso. Oi, gente, tudo bem? Sou a Fernanda Consolini, gerente executiva aqui de soluções da Zygon. E esse é o nosso segundo podcast, não é mesmo? Segundo de muitas, uma tradição começa em algum momento, né? Então, Exatamente. Então, se você não assistiu o primeiro, assista o primeiro, ouça o primeiro que tá demais também. E Fica se a você dica. está no futuro ouvindo esse podcast, já pode ouvir o nosso 100º episódio, que com certeza já foi lançado. Mas É vai isso, chegar, vai chegar. maravilhoso. Vai chegar esse momento. O objetivo dessa nossa temporada nesse podcast é de discutir os principais livros que falam sobre neurociência, economia comportamental, psicologia cognitiva, gatilhos mentais, etc, etc. Isso. E neste episódio a gente vai discutir o livro Psychonomics, como o funcionamento da mente ajuda a definir nosso comportamento consumidor, do pesquisador economista argentino Martín Tetaz, ou qualquer coisa parecida, meu Alguma espanhol coisa assim. não está tão bom. Martin, ele é pesquisador argentino, tinha uma linha de pesquisa, se formou na Universidade de La Plata. Hoje, 2023, quando a gente grava, ele tem um mandato como deputado lá na Câmara Baixa da Argentina. É bem interessante porque nesse livro ele, inclusive, propõe como o entendimento da psicologia cognitiva poderia ajudar governos, né, a Exatamente. oferecerem melhores serviços para o cidadão, melhores serviços para o cidadão. Políticas Ah, públicas, né? E ele é políticas públicas. economista. Ele é formado em economia e fez uma pós-graduação, é isso? Ele fez Em um psicologia em psicologia cognitiva, que é a cognitiva, área em que isso. ele é mais conhecido e tem a maior parte dos trabalhos, das palestras, a parte de psicologia cognitiva ou de economia comportamental. Na minha opinião, né, assim, a grande tese desse livro é mostrar que a ideia da macroeconomia, da teoria econômica, de que as pessoas tomam decisões de forma racional, ela não tem fundamento na realidade, porque as pessoas tomam Totalmente. decisões com vieses e as emoções têm um papel importante e tudo mais. E aí eu acho, de fato, esse livro tem duas partes. Uma primeira parte que eu acho boa, de verdade, em que ele traz os estudos de neurociência que falam sobre como o nosso cérebro funciona, e uma segunda parte em que ele tenta aplicar esse conhecimento em situações práticas, fala um pouco de teoria dos jogos, fala um pouco de Até de como... políticas públicas, né? Aparece bastante nessa segunda parte do livro, a Não parte sei se ele já de estava políticas pensando em públicas. se candidatar, né? Acho que já tinha alguma É. ideia aí por trás. Mas que eu acho que é a pior parte do livro, tá? Se você não tiver muito tempo, eu leria só até a página 101, que é a primeira parte, que eu acho que traz alguns conceitos bem interessantes, especialmente para quem está querendo saber mais sobre psicologia cognitiva, economia comportamental, neurociência e tudo mais. Acho que é um bom livro, acho que vale a pena, acho que ele conseguiu fazer um título mais chamativo do que de fato entrega, mas como ele é especialista no assunto, Valeu, então valeu, valeu. acho que valeu, né? A gente separou aqui alguns pontos que a gente vai se dedicar. Ele faz uma introdução em que ele já traz vários das principais questões ligadas à psicologia cognitiva, que ele trata ao longo do livro. E um dos primeiros é quando ele fala do efeito de habituação, que eu acho sensacional e fez Exatamente. muito sentido para mim, né? Inclusive, essa parte ele trata muito em palestra. Tem um TED dele É? falando sobre felicidade que ele trata justamente nessa parte, né? Esse conceito, só dando uma resumida aqui para quem está ouvindo a gente, ele fala exatamente que o ser humano ele tem um poder de adaptação. Tanto para o bem como para Pro mal. situações que não são tão boas assim, né? Para o mal é uma palavra forte, mas É, para situações verdade, que verdade. não são tão boas assim. E aí ele dá alguns exemplos de algumas pesquisas que foram feitas até com pessoas, né, com dois vieses de pessoas, né? Então, pessoas, por exemplo, que ganharam na loteria um prêmio gigante e pessoas que, por exemplo, sofreram um acidente. E aí ele conta que, por um momento, a pessoa que ganhou na loteria, ela fica com um pico de alegria, um pico de felicidade muito grande, mas depois ela volta para o patamar que ela estava antes de ganhar o prêmio da loteria, ou seja, ela se adapta, né? A felicidade dela adapta. E a mesma coisa com quem sofreu um acidente, por exemplo, né? A pessoa, de fato, ela entra num viés muito depressivo, muito triste inicialmente, mas depois ela consegue recuperar a faixa de felicidade, alegria dela, porque de fato ela se adapta com essa nova condição de vida.
Então, isso é muito bacana a gente observar, até para entender que o ser humano, ele não tá feliz 100%, né? Ou o que ele busca, na verdade, o que ele acha que vai trazer essa felicidade plena, não acontece. Por isso que somos seres aí em constante busca por algo que de fato preencha, né? A famosa pirâmide ali de Maslow, a gente vai de fato sempre mudando de patamar e buscando alguma coisa que a gente acha que vai trazer essa realização plena, mas ela não acontece, a gente sempre se adapta. Acho que dá pra gente filosofar bastante sobre isso, assim, mas antes de filosofar, queria falar de uma aplicação bem prática, que é entendendo que, em geral, as pessoas vão tender a tomar como natural qualquer circunstância. Então, se alguém ganhou um aumento, rapidamente isso passa a aparecer para ela, que é o salário base, e daqui a 3, 4 meses ela vai querer mais. Se alguém... Não que as pessoas não tenham que querer mais, tem que querer. Acho que é bom estar sempre buscando, né? É só que a sensação de completude, ela é um alvo móvel, né? Toda vez que você se aproxima... É a linha do horizonte, né? Toda vez que você caminha, ela também caminha junto contigo. Acho que a nossa indústria consegue lidar bem ao criar uma jornada que na linha de produto chama de obsolescência programada. Então, você já precisa prever que eu estou entregando um produto ou um serviço ou algo agora, mas que em 6 meses ou um ano eu preciso ter uma nova feature, eu preciso ter uma nova feature, uma nova feature Até e para tal. satisfazer esse consumidor que está incessantemente buscando por essa completude, né? E acho que isso tem, até ele comenta no livro, ele dá o exemplo de salários e bonificações, mas a gente pode até fazer uma comparação aí com produtos, mas o que ele fala de salários e bonificações é, por exemplo, se você recebe um aumento, vamos supor, de 10%, você fica super feliz. Quando você vai conversar com o colega do lado, se ele receber um aumento de 15%, você já acha que o aumento que você recebeu foi péssimo, já não fica mais feliz com aquilo, vira o inverso, né? Você fica justamente chateado porque aquele aumento não foi tão bom assim. A mesma coisa a gente pode pensar com o produto. Então, sei lá, pensando, estou muito feliz porque adquiri um iPhone novo, estou muito contente. Daqui uma semana lança um melhor. Então já muda esse viés de felicidade, já começo a achar que eu tô obsoleta de novo, e aquilo que antes me satisfazia já não satisfaz mais, né? Que também tem a ver com a obsolescência programada, pegando o caso do iPhone. O iPhone, talvez desde o 10, assim, não tem uma grande mudança, né? Mas tem pequenas mudanças e o simples fato de alguém que gosta muito do iPhone saber que existe uma versão mais nova, já faz a pessoa achar que talvez não tenha a melhor experiência agora, não tem a melhor versão e tal. E isso traz também, é engraçado, né? Mas me faz ligação com outra parte ali do livro, que ele comenta muito sobre as experiências, né? Sim. Que as experiências são muito válidas, e ele comenta, inclusive, sobre loteria. Sim. Então, ele fala que pouquíssimas pessoas ganham na loteria. Normalmente você conhece pouquíssimas pessoas ou nenhuma pessoa que ganha na loteria. Eu, por exemplo, não conheço ninguém. Adoraria ter algumas amizades sinceras de ganhar dois da Mega Sena. Se alguém ganhou na loteria e quiser ser meu amigo, estou aqui à disposição, Lucas também. Sem nenhum interesse. Seria muito legal. Mas ele fala que normalmente a gente não conhece pessoas que ganharam na loteria, mas que você continua jogando mesmo assim. Porque são aqueles 5 minutos que você paga X pelo bilhete, mas aquilo te traz uma realização tão grande, você imaginar o que você faria se ganhasse na loteria, que o ser humano já tem esse gatilho, para ele é válido. Então é a mesma coisa também se você pensar para adquirir um produto, né? Às vezes, comprar um carro novo. É esses 5 minutos ali de prazer. 5 minutos está sendo legal, né? É um tempo ali de prazer. É justamente você imaginando, ou até se colocando nessa situação de como a sua vida vai mudar tendo um carro novo. E aí vem a adaptação, não é bem assim. A gente volta para a realidade e começa a buscar outra coisa. Mas é esse gatilho da experiência que muitas vezes leva a gente a consumir, né? Isso me traz algumas conexões, assim. Primeiro, sempre lembrar que o consumidor, por ser uma pessoa, vai sempre passar a encarar a sua realidade atual como natural e deixar de achar que aquilo é uau. Então a gente vai sempre ter que lançar uma próxima coisa. Exatamente. Isso é do jogo, né? A outra é a gente ter essa clareza de que as decisões elas não são tomadas ponderando todas as informações disponíveis, mas sim priorizando uma em detrimento de outras, assim. Ele usa o termo homos econômicos, que seria
a visão da macroeconomia de que as pessoas tomam decisões pesando toda a informação disponível e optando por aquilo que tem maior utilidade. Na verdade, nós somos pessoas com emoções e a gente vai tender a priorizar uma coisa em relação a outra. Dando casos reais, assim, eu comprei carro novo no ano passado e o que me fez comprar aquele carro foi o fato, principalmente, assim, foi o fato de que existe um aplicativo que me permite manipular o carro pelo celular, assim, ligar, olhar onde ele está, ligar o ar-condicionado, destravar a porta, travar a porta e tal. Então, entre todas as informações disponíveis, aquilo foi o que me fisgou. Meu sócio, que você conhece, o Urbano, estava trocando de carro, e aí o carro dele deu um problema mecânico, e ele falou, olha, eu quero agora um carro bem carro, eu não quero saber de nada de conectividade, etc. Até que eu estava dando carona para ele e botei o celular para carregar aquele carregador sem fio, né, que você só encosta. Por indução. Aí, por indução, aí ele falou, uau, dá para fazer isso aqui, eu Mudou de gostei ideia. disso. E aí comprou o mesmo carro, comprou um carro igual. Então, a gente lembrar que isso para a comunicação política é fundamental. Assim, você não pode falar de todos os assuntos, por exemplo, todas as propostas do candidato para todas as áreas. Até porque ele até cita no livro que a gente presta atenção em só 5, né? É de 5 a 7, né? Uma coisa assim. 5 a 7, um negócio assim, um livro bem legal. A gente não consegue ter todas as informações e quanto mais informação a gente vai tender a ficar inseguro. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fiz numa linha de comunicação política, né? E meu orientador estuda comunicação política há 30 anos. E aí uma das coisas que eu aprendi foi que em uma eleição, a primeira disputa é definir qual é a pauta da eleição. Por exemplo, em 2018, a pauta da eleição foi uma pauta anticorrupção que levou ao antipetismo. Então, naquela pauta era muito difícil o PT ser competitivo, porque você tinha uma cobertura negativa em que associou o partido a questões de corrupção, sem entrar no mérito se é verdade ou não, tá? Só falando da pauta. Para 2022, você também teve uma tentativa de definir qual seria a pauta. Seria uma pauta moral, seria uma pauta de corrupção, seria uma pauta ambiental, se seria uma pauta de futuro do país, humanitária, né? E tal. Não sei se chegou a ter uma grande questão, mas, na verdade, ficou até uma questão mais de menores rejeições, mas o PT trouxe com o Lula o assunto em que eles são muito bons de falar, que é a questão social, e isso teve um impacto. Bolsonaro tentou disputar nesse campo ao trazer programa social, prometer aumento de salário mínimo e tal, mas nessa pauta acaba que o PT tem uma marca mais forte. Então, trazendo isso para o livro, né? As pessoas não conseguem ter acesso a todas as informações, é impossível processar todas as informações. De alguma maneira, individualmente, alguém escolhe, talvez não de forma consciente, qual vai ser o elemento que vai focar, e de forma coletiva isso acontece, é a opinião pública, né? De repente todo mundo começa a falar daquele assunto que, por exemplo, em 2013, falando de política ainda, foi a questão da Copa, né? De repente todo mundo foi para a rua dizer que não devia ter estádio, devia ter hospital. Pô, por que que isso surgiu? Não sei, mas assim, aquilo virou a grande pauta e naquele momento quem estava no governo não era a melhor pessoa para trabalhar aquela pauta e acabou tendo um problema de popularidade que depois levou ao impeachment da presidente. Então isso acho que é bem importante e a gente como profissional de comunicação, marketing e tudo mais, acho que é importante a gente saber ouvir o consumidor, né? Para saber qual é o zeitgeist, qual é a percepção de momento, porque não dá para brigar com isso. Não dá. Não dá para tentar pautar, tem que considerar, né? Tudo, na verdade, né? E é muito o que você falou, porque o emocional, a história de vida da pessoa, ela influencia muito na decisão, né? Não tem como a gente saber todas as opções ou todos os detalhes, benefícios e prós e contras daquilo que a gente está vendo. É muita informação a todo momento competindo, na verdade. Uhum. Então a gente, de fato, pega aquilo que faz mais sentido, aquilo que tem mais a ver com o nosso universo e trata aquilo como a certeza que vai ser o decisor. E aí, puxando também um outro tema que eu acho que é bem interessante, é a questão da bolha, né? Sim. A gente, de fato, a gente tende a achar que todo mundo pensa igual a gente, mas na verdade a gente vive numa bolha, né? A forma como a gente vê o mundo, a questão como a gente se posiciona, as escolhas que a gente faz, elas estão muito envolvidas com o círculo que a gente vive. Uhum. E aí ele até brinca, né? Ele fala, não sei se de fato as pessoas que são parecidas se aproximam ou se as pessoas se transformam de acordo com a convivência.
é quase um... Tostines vende mais que refresquinho vende mais. É quase isso. Acho que a gente não vai chegar numa conclusão. Mas é um ponto importante para a gente considerar justamente na parte de marketing, pensando nesses gatilhos, pensando em como atingir seu público. Às vezes a gente faz uma comunicação achando que vai ser assertivo, que vai falar com o público-alvo, só que a gente está olhando muito para o nosso gosto pessoal, né? Eu acho que é aí que mora o perigo. E aí que às vezes a gente sente aí alguma dificuldade em aprovação de campanha, aprovação de peça. Porque normalmente quem tende a avaliar faz uma reflexão olhando muito para si, achando que sabe o que o consumidor quer. Mas não necessariamente você é o público-alvo, não necessariamente você vai responder da mesma forma que teu público vai responder. Então, acho que o desafio também para quem trabalha com marketing é entender que a gente tem esse viés de analisar de acordo com a nossa bolha. Eu acho que isso traz várias questões interessantes. Primeiro, isso a gente reconhecer que as nossas experiências não são iguais às dos outros e coisas que não fazem sentido ou que não têm valor pra gente podem fazer sentido e ter valor para outras pessoas. E vice-versa. A segunda é a gente exercitar esse trabalho empático, de se colocar no lugar do outro, seja no lugar do nosso cliente, seja no lugar do cliente do nosso cliente e tal, e tentar pensar com a cabeça do outro e não pensar com a nossa cabeça. E uma terceira parte é a importância da diversidade nos times, assim, porque por mais que eu me esforce, eu vou conseguir ter algum entendimento, por exemplo, de problemas femininos ligados a, sei lá, menstruação ou qualquer coisa. É um ponto incrível que você está trazendo. Porque acho que, de fato, assim, eu acho que cada vez mais a gente vê a importância da diversidade na vida, no mundo, nas empresas. Porque, de fato, visões diferentes trazem um resultado muito mais completo, muito mais assertivo. Acho que passou da época que a gente tinha homens fazendo propaganda ou fazendo anúncios de absorvente para um público feminino, sendo que não entendia o mundo feminino, né? Então, obviamente que tem os dois lados. Quando você trabalha com isso, principalmente com marketing, você tem que ter essa visão empática, de fato mergulhar, entender o público que você está falando, entender o universo do teu cliente. Então, assim, não estou dizendo que homens não sejam capazes de fazer uma comunicação assertiva, não é isso. Mas é importante ter essa diversidade no time, porque deixa o trabalho, de fato, muito mais rico. Né? Você tendo ali um time com experiências diferentes, com vivências diferentes, com formações diferentes, traz, de fato, um olhar do mundo, acho que muito mais assertivo do que se você ficar só no olhar da tua bolha, né? Total. Vou repetir só para marcar que isso é importante. Assim, a gente, como profissional de marketing, a gente tem instrumentos para conseguir entender o outro. Desde pesquisas quantitativas a pesquisas qualitativas mais tradicionais, como grupos focais, até pesquisas mais modernas, como etnografia, inclusive, falamos sobre isso no primeiro podcast, hein? Então fica a dica se você não assistiu, fica o link não aqui, ouviu, fica o link aqui. Em algum lugar tem um link para o nosso primeiro podcast. Então a gente tem muito instrumento, mas a capacidade que a gente tem de realmente fazer o trabalho empático, de conseguir projetar a solução e perceber como aquela mensagem vai chegar no outro é limitado. Então por isso que é importante que no nosso grupo a gente tenha pessoas com poder de decisão para quem aquilo é natural. Então se eu estou criando para mulheres, é importante que eu tenha mulheres no meu time. Se eu estou criando para pessoas de uma classe social X, que eu tenha essas pessoas no meu time. Então quanto mais diverso for, mais repertório eu tenho para isso. E é muito legal, assim, né? Até fazendo esse paralelo até com o livro anterior que a gente viu, que as pessoas, elas estão cada vez mais precisando se sentirem olhadas e, de fato, identificadas naquilo, né? Então, o marketing, ele tá caminhando para um processo de personalização e identificação. Então, justamente para eu conseguir me identificar com aquilo que está sendo mostrado, com aquilo que está sendo ofertado, é importante que tenha alguém do meu mundo, pelo menos com um mundo um pouco mais próximo que o meu, para identificar qual que é a minha necessidade e comunicar aquilo da melhor forma para mim. Então, isso é extremamente importante. Acho que a sociedade tem, de fato, cada vez mais cobrado essas pautas, né? Até você comentou, essas pautas sociais, essas pautas de diversidade, porque, de fato, ela traz uma riqueza em tudo o que a gente faz, seja nas relações, seja no profissional, seja na questão, de fato, de ter um produto que, de fato, fale comigo e que atenda uma dor, e que atenda uma necessidade. Então, é um negócio que é importante a gente ver, porque traz essa identificação. Exatamente. Brincando aqui, falando uma coisa polêmica de brincadeira, eu acho que a única exceção para
Isso de que, por exemplo, um homem não consegue representar uma mulher, isso é uma brincadeira, tá, gente? É o Chico Buarque, porque ele tem músicas que ele consegue falar do ponto de vista feminino de uma forma maravilhosa. Uma das que eu gosto é aquela O Meu Amor, em que ele fala: e quase me machuca com a barba mal feita e de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. É uma música em que uma mulher fala do seu homem, escrita por Chico Mas Buarque. ele pode ter feito uma pesquisa de campo. Ou e pode você ser não só sabe? eu que sou homem, acho que ele é brilhante, e talvez você fale assim: Lucas, isso não tem nada a ver, isso aí é um machismo absurdo e tal. Talvez, mas enfim, fãs de Chico Buarque vão concordar comigo, pessoas que não gostam de Chico Buarque talvez odeiem o que eu falei, mas que o Chico Buarque consegue pelo menos fingir. Ele consegue, é um gênio. Às né? vezes ele tem aí um contexto diverso que você não sabe. Às vezes É ele tem verdade. muitas mulheres próximas dele, uma família muito feminina. É verdade. Às vezes fez uma análise, uma pesquisa de campo. Tudo isso influencia, não é Ou mesmo? talvez ele tenha recebido cartinhas com isso e só copiou e colou Pode botou na ser, música. olha lá. Olha lá. É verdade. Insights. Boa, mas enfim, então brincadeiras à parte, a diversidade é importante para a gente conseguir ter esse repertório e não ficar tomando decisões da bolha para bolha, só que o mundo é muito maior do que isso. Para usar o termo técnico que o Martin usa no livro, isso seria o viés da representatividade, né? A gente achar que as pessoas ao nosso redor são uma amostra do mundo inteiro, quando não são. Assim. E ainda nessa linha de coisas que são feitas para nos ajudar, mas que podem nos levar a grandes enganos, tem uma palavra que ele usa que eu acho maravilhosa, uma das palavras que em qualquer discussão, se você usar, vai parecer inteligente, que é o papel das heurísticas. Acho que heurística é uma palavra sensacional, né? Que basicamente é a forma como a gente pensa e chega em respostas, né? Então, o que ele diz é que todo mundo, por uma questão de economia de energia do cérebro, a gente cria formas de pensar que faz com que quando a gente esteja na situação, a gente vai agir da mesma forma que a gente agiu antes, porque a gente espera chegar no mesmo resultado. Então, quando eu estou num supermercado, por exemplo, ele fala isso no livro assim: em tese, produtos mais caros são produtos de melhor qualidade. Então, se eu não sei o que comprar, obviamente, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar, vou dar um presente para minha esposa. Na dúvida, pego o que for mais caro, porque deve ser o melhor. Eu me identifiquei, é engraçado falar isso, né? Porque eu me identifiquei muito com o exemplo do vinho, pensando em vinho, né? Não sou uma grande conhecedora de vinho, por mais que eu goste muito de vinho. E aí, aquela velha coisa, né? Você vai no jantar, você vai levar um vinho. Você vai por onde? Você vai pelo preço. Eu que não entendo nada, vou pelo preço. Obviamente que eu não vou num vinho muito caro, mas também não vou no barato. A gente vai naquele meio termo, querendo acertar. Então é muito nesse viés mesmo de aprendizado. E ele fala muito que a gente tem formas de categorização, né? Isso. Que normalmente nosso cérebro funciona como se fossem caixinhas e a gente categoriza as vivências, as experiências e o que as pessoas contam de experiências e vivências, até porque a gente não consegue experimentar e vivenciar tudo na vida, em caixinhas. E que a gente tende, de fato, a cortar algumas características e, de fato, dar uma lupa em algumas outras para poder categorizar. Porque senão, de fato, vão ter coisas tão diferentes ali que a gente criaria caixinhas novas a todo momento. Só que não, a gente categoriza. E ele entra justamente nesse ponto de categorizar de acordo com a experiência de produto melhor pelo preço, ou de região melhor, de produção, né? Alguma coisa que vem de tal produção, ela acaba tendo um viés mentalmente melhor. Isso tem muito a ver com branding, né? Por exemplo, assim, um espumante que tenha sido feito na região de Champagne, na França. É um champanhe, qualquer lugar que você incrível. levar, mesmo que a pessoa não goste, ela vai falar assim: pô, eu devo não gostar porque meu paladar não está preparado. Né? Isso. Mas é a força de um entendimento compartilhado e tal, né? Exatamente. É muito legal essa questão da heurística, e ele cita muito também essa parte que eu até comentei superficialmente, das experiências de fato vividas e as experiências que a gente ouve, né? Experiência semântica, qual é o termo que ele usa? Me lembra, Lucas. Experiência, eu vou resgatar aqui. Tem essa parte, que é justamente essa questão, né? Que a gente, normalmente quando a gente vai ter uma decisão, vai tomar uma decisão... Memória episódica e memória semântica. Ótimo, memória episódica e memória semântica. Quando a gente vai ter alguma decisão, alguma coisa, a gente, de fato, uma ação,
a gente recupera, obviamente, que até muitas vezes de forma inconsciente, porque é rápido o negócio, alguma experiência na memória que vá comprovar se aquilo que a gente vai decidir é melhor ou não, se a gente já teve uma experiência parecida no passado e qual que foi o resultado. E quando a gente não tem essa memória experimental, como é que é? Memória episódica, isso. Quando a gente não tem a memória episódica, a gente normalmente faz referência com alguma memória semântica, que é alguma experiência que alguém teve e contou pra gente. Então isso acontece muito com marca, né? A gente normalmente é muito impactado pelos pais com alguma coisa, tipo, marca X é a melhor. Eu acho que uma vez você comentou de alguma coisa da Balduco, tipo, Panetone tem que ser Balduco, tem que ser Balduco, tem que ser Sharp. Porque alguém te falou que tem que ser assim, né? Então, de fato, a gente cria todo esse viés. E eu acho que é uma coisa que a gente, inclusive, vai mudando, né? A gente até falou um pouco disso, que essas memórias, elas vão sendo alteradas, obviamente, com o passar do tempo, de acordo com novas experiências que a gente permite ter. Então, exemplo é até carro chinês. Há um tempo atrás era um tabu o carro chinês. Todo mundo hoje tinha. menos, né? Com a Caoa Cherry bombando. Exatamente. Agora todo mundo já mudou de opinião e todo mundo viu que acho que estão mudando, né? Acho que mas mudando. todo mundo está percebendo que tem produtos de ótima qualidade. E não é curioso só aquele viés negativo. Que antes da China isso aconteceu com os produtos japoneses. Exatamente. Que até a década de 70 eram produtos de má qualidade. Quando eu comecei a me entender como gente ali na década de 90, início dos anos 2000, já era o contrário. Um Toyota era um Toyota, né? Uma Sony era uma Sony e tal. E eu vi isso acontecer com os produtos chineses, né? Produto chinês significava um produto barato. Hoje até com celular, assim, tipo um celular Xiaomi ou Xiaomi, ele já é um celular um pouco melhor, assim, é como se fosse um Apple, celular, só que mais barato, né? É um celular muito bom e acaba competindo, entre aspas, né, com esses grandes players. Então, é de fato, né, uma experiência aí semântica que a gente vai dando, mas às vezes quando a gente troca a experiência semântica por uma experiência episódica, a gente tem um bom resultado e acaba mudando de opinião, né? Eu queria voltar aqui, porque nessa parte em que ele fala sobre categorização, ele cita um conto de Jorge Luiz Borges, que é um autor que eu devo ter lido há muito tempo. E que, assim, tem uma imagem positiva na minha cabeça, uma memória episódica e semântica de que é um grande autor. Mas eu achei o que ele traz aqui sensacional, assim, o conto é a história de um cara que ele consegue ver tantas diferenças que ele não consegue nem reconhecer que um cachorro em ângulos diferentes é o mesmo cachorro. E aí ele fala, tem uma frase que eu grifei que é: pensar, diz Borges, é esquecer diferenças, é generalizar, é abstrair. Eu achei isso tão poético, assim, né? Que a gente acaba fazendo isso de uma forma inconsciente, ao a gente desconsiderar diferenças e focar nas semelhanças para criar uma categoria. Então, por que um iPhone 14 Pro Max está na mesma categoria de um LG baixo? Inclusive para criar uma sensação de comunidade também, né? Querendo ou não. A gente se identifica com as pessoas porque a gente, de fato, cria conexão aonde é igual. Ignora as diferenças, porque, de fato, né, ninguém é igual e, né, se a gente for olhar a diferença por diferença, falar, a Fernanda tem um fio de cabelo mais assim, assado, um dedinho do pé virado mais para a direita. Tem algumas características muito específicas e, se a gente for se atentar, cada um tá numa caixa diferente, né? Então, a gente tende a fazer essas classificações e excluir as diferenças. Acho que de uma forma positiva, nesse sentido de que senão a gente enlouqueceria se a gente não... que é o caso do personagem. E acho que a gente faz isso meio que pra tudo, né? E aí eu acho que isso tem duas questões relevantes aí para nós profissionais de marketing. A primeira é, o consumidor vai tentar colocar a sua marca ou seu produto numa categoria. Então é bom você perceber qual é a melhor categoria para estar. Ponto importante. Talvez, por exemplo, se você é uma marca nova de chocolate, se você for um chocolate comum, talvez você tenha que gastar muita grana para competir com marcas já colocadas. Por outro lado, se você cria um nicho do tipo, isso aqui não é um chocolate comum, isso aqui é um chocolate orgânico feito por pessoas numa região específica e tal, você cria uma categoria nova que se diferencia das outras e que ou só tem você ou que você é líder. Qual é a vantagem? A vantagem é que aí você cria um oceano azul no meio de um oceano vermelho. A desvantagem é aquilo de que as pessoas não conseguem lidar com muita informação ao mesmo tempo. Então, nem todo mundo vai conseguir comprar subcategorias de chocolates, de iogurtes, de etc, etc, etc. E é engraçado você me falar isso, que agora me remeteu a um exemplo de época de faculdade, exemplo antigo de produtos e marcas, mas que tem muito a ver.
Algumas marcas, às vezes, elas tendem e tentam, na verdade, mudar de segmento. Sim. E não dá certo. Então, um exemplo, e que faz muita relação, exemplo disso, enfim, exemplo de faculdade. Eu acho que muita gente que está ouvindo aqui nem sabe que isso aconteceu. A Dove, que é marca de sabonete, uma época tentou entrar no ramo de chocolate. Uau. Não preciso Tipo, dizer nada a ver, né? que não foi pra frente. Por quê? Porque a Dove, Doce de na cabeça das sabonete. pessoas, tá na caixinha de sabonete. A ligação era exatamente essa. Tipo, vou comprar um chocolate com gosto de sabonete. Não foi pra frente. E a mesma coisa a Arisco. A Arisco tentou fazer suco de saquinho, né? Tipo um Tang da vida, que virou referência pra sucos de saquinho. A Arisco tentou lançar. Também não foi pra frente. Porque na cabeça do consumidor, Arisco é tempero. É tempero, né? Na minha cabeça entraria em outra categoria. Como tem suco de tomate, eu até consigo fazer essa conexão. Tomate, assim, Arisco, mas aí eu acho que eu seria um nicho, né? Que talvez não sustentasse você abriu uma o business, caixinha né? diferente. Mas é muito isso, porque a gente tende a colocar marcas, às vezes, em caixinhas, e quando essas marcas elas querem mudar de caixinha ou abrir outras caixinhas, elas de fato têm uma resistência. Isso lembra, Fih, uma coisa que você sempre traz nos projetos, que é aquela ideia do meio confuso, do mass middle, né? Exatamente. Para produtos em que a compra ela é pontual, assim, por exemplo, ninguém compra, a maior parte das pessoas não compra geladeira todo dia, todo mês ou todo ano. Você compra geladeira a cada 10 anos, 5 anos, 15 anos, enfim. Então, e provavelmente nesse período o mercado muda. Quando você entra nesse mercado para decidir, você tem tanta informação disponível e tanta opção que você trava. Eu sempre conto a história de quando eu fui comprar um robô aspirador na pandemia. Eu pensei assim, robô aspirador, beleza, é uma coisa simples. Aí quando você entra, você vê que tem 1 milhão. 1000 tipos. E aí esse monte de categoria que o mercado criou me deixa consumidor inseguro. Eu travo e não consigo decidir, que é um meio confuso, né? Exatamente. Ou a pessoa se perde explorando ou se perde avaliando e comparando e faz com que não nessa compre. Vida, né? É desesperador pra tudo nessa vida. História verídica. Tava procurando uma casa no Airbnb pro feriado. E é desesperador, porque você começa a ver, tipo, essa tem piscina. Não, mas essa tem ar-condicionado. Não, mas o comentário dessa aqui tá melhor. Mas fulano falou que em 2021 a experiência foi péssima. Aí você começa, de fato, a ficar confuso, né? E muitas vezes, esse meio de jornada confusa do consumidor é exatamente isso, porque a gente se perde nessa informação e a gente precisa estar muito seguro para, de fato, assumir uma decisão, né? De uma compra, de fato, adquirir um serviço. E até a gente se sentir seguro, a gente vai explorando infinitamente. Então, seja olhar review, seja procurar mais informação na internet. Quando a gente entra ainda num viés aí de saúde, um viés beleza, corpo, saúde e bem-estar, a gente ainda vai perguntar para médico, vai pesquisar influenciador, vai entender benefícios, o que teve aí de contraindicação. Então entra num estágio de fato de busca incessante até você de fato ter segurança. Então por isso que a jornada é tão confusa, né? Pois é, que esse meio é tão confuso e aí para resgatar o consumidor nesse meio de jornada, um instrumento que tem sido muito utilizado é o de você usar os gatilhos mentais. Aqui no livro ele fala da economia da atenção, assim, fala de que no meio de tanta informação, o que faz com que a gente consiga, de fato, processar essa informação e não aquela, priorizar isso em detrimento daquilo, é a gente dedicar atenção àquilo. Então, nosso papel todo dia é conseguir cativar a atenção do consumidor para prestar atenção na mensagem que a gente está passando. E nesse exercício, a neurociência tem trazido esse ponto dos gatilhos mentais, né, que não é um termo científico, mas é fácil de entender, que quando a gente usa alguns termos, meio que automaticamente ativa no cérebro da pessoa um entendimento. Então, no caso do meu robô aspirador, se eu vejo um anúncio que diz que esse é o robô líder de mercado, isso me dá uma segurança para decidir. Se eu vejo alguém com quem eu me identifique que diz que comprou esse modelo em detrimento de outro, isso me deixa mais seguro para decidir. Se, por exemplo, a marca me oferece 30 dias para devolver de graça, talvez isso me faça decidir. Se a marca é muito boa em outras coisas, por exemplo, assim, se um robô aspirador da Brastemp, eu sou da época em que, assim, a gente brincava, né? Não é uma Brastemp para dizer que a coisa não era muito boa, porque Brastemp é sinônimo de muito bom. Então, tudo isso é gatilho mental. Quando a Brastemp diz, isso aqui é uma Brastemp, você está usando o gatilho mental aí da autoridade. Eu sou a Brastemp, eu sou muito boa no que eu faço, você sabe disso, porque já usou algum produto meu. Então, se você comprar esse robô aspirador, não tem erro.
é aquela frase, ninguém foi demitido porque comprou da IBM, né? Isso se usava no mercado corporativo, porque Exato. IBM é IBM. Se deu errado é porque na vida coisas dão errado. Se você usou outra opção, o segundo colocado ou o terceiro colocado, Aí sim, a culpa é sua. aí a culpa é sua, porque você não usou a IBM. E aí eu queria aproveitar disso, além de pedir para você comentar sobre gatilhos mentais, para falar desse efeito halo, né? Que tem a ver com a heurística. Porque o que é o efeito halo? Assim, eu replicar ou projetar um entendimento que eu tenho de um produto, de uma marca ou de uma pessoa num contexto para os outros contextos. Do tipo, eu pego Elon Musk, que é um bilionário, e aí pelo fato de ele ser muito bem sucedido em ganhar dinheiro, achar, por exemplo, que ele é um bom pai, ou que ele é um bom amigo, ou que ele seria um grande professor universitário. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ele pode ser, inclusive, muito bom nisso porque é péssimo nas outras coisas, sabe? Mas a nossa tendência é replicar um entendimento num contexto nos outros contextos. Né? Exatamente. Mas aí que tá, né? A gente replica para outros contextos, mas a gente não deixa de categorizar. Então, Sim. é isso, né? Esse exemplo que eu comentei da Dove. Às vezes você bota a Dove aí como um ótimo produto de beleza e, né, de cosmético ali, de sabonete, de higiene, mas você não consegue replicar ele, por exemplo, para uma ótima marca, para um produto alimentício. Então, Sim. tem essa questão de categorização, mas é muito importante essa questão mesmo de influenciador e de dar essa segurança de acordo com quem está falando, com quem experimentou o produto. E é inclusive o que a gente estava falando de experiência episódica, né? Sim. Quando de fato tem um review daquela marca, quando eu tenho alguém que eu confio muito contando da experiência positiva, não deixa de ser a experiência episódica ali, entrando inconscientemente em mim e de fato replicando. Então tem de fato essa questão. E os gatilhos mentais que você comentou é um negócio que a gente inclusive falou muito no outro livro, que é justamente a forma como você direciona e quais essas iscas que você pode falar para induzir não induzir de forma negativa, mas de captar teu consumidor para fazer determinada ação. Então, tem algumas coisas que a gente normalmente usa na publicidade, então, sentido de urgência, aquela questão de promoção, escassez, exclusividade, essa sensação de comunidade, que é uma coisa que você está pertencendo no mundo ali, que é só de privilegiados. Então, tem alguns gatilhos mentais nesse aspecto. E tem uma coisa que também não chega a ser um gatilho mental propriamente dito, mas que ele traz também como exemplo de reforço, que é a questão da marca. Então, quando a gente está nesse processo de construção de marca, é importante a gente sempre manter uma estética, né? Seja a cor, né? Ele dá muito exemplo da Nubank, dá o exemplo da Coca-Cola, que você de fato cria ali uma identidade de cor para justamente as pessoas absorverem isso. E toda vez que elas olham ali aquele vermelho Coca-Cola, ou até o símbolo do logo já remete à Coca-Cola, ou quando vê o roxo Nubank, já virou uma característica da cor, né? Roxo Nubank. Amarelo Minions, é muito engraçado. Então já traz uma referência ali, então cria de fato essa identificação e acaba sendo também um processo de construção dentro da cabeça do consumidor. Então tudo isso acaba colaborando para esse efeito halo. Então quando a gente tem de fato uma fisgada ou uma característica, você tende de fato a desdobrar isso para outras coisas, tanto positivamente como negativamente, né? Então normalmente alguém que faz alguma coisa que você não gosta, você tende a ter aquele ranço e achar que a pessoa é ruim em tudo, né? Exatamente. Aquilo que a gente brinca até em meme, do tipo, a pessoa falou, já tô virando o olho, ou a pessoa publicou qualquer coisa, já tô virando o olho, e às vezes é alguma coisa legal. Então, entra esse viés tanto pro lado positivo como pro lado negativo. A gente está gravando aqui em março de 2023 e nessa semana saiu a lista das marcas mais valiosas do Brasil. E aqui está em primeiro lugar, se eu não me engano, é o Itaú. E aí eu vi um post do Itaú em que eles usam a cor do Itaú. Laranja. Exatamente. E aí fala assim, a marca mais valiosa do Brasil, eu não preciso dizer quem é. Tipo, você já sabe isso. que é o Itaú, assim. Então tem muito a ver com esses elementos, né, esses marcadores somáticos. É uma época o Itaú, não sei se você lembra também, uma época o Itaú fazia comercial só fazendo aquele i do Itaú como se fosse arroba. Sim. E aí não tinha logo, não tinha nada, eram pessoas fazendo aquele símbolo com a mão e você já sabia que era Itaú. Era Itaú. Então, às vezes música também, né? Toca alguma música em algum comercial, você já sabe qual marca que é. Então tem, né, a musiquinha do McDonald's. Então tem alguns gatilhos mentais que aquilo absorvem, entram de um jeito absurdo, né? Eu sei até hoje cantar a música do Big Mac do McDonald's, eu não sei em que momento da minha vida eu aprendi isso. Mas
mostrou de uma Ficou, forma que ficou. Então tem esses gatilhos mentais mesmo. E tem o tadam da Netflix, tem aquele tsh da verdade, HBO, né? Que é são alguns verdade. marcadores para você associar. Tem o toque da Motorola também, tem Hello Moto. Enfim, então você vai meio que É verdade. pequenos elementos para entrar no cérebro das pessoas. Falando de memória episódica, ele fala que na memória episódica o que importa mais é o final da experiência, que tudo bem Muito quando termina legal. bem, e por falar em coisas que terminam bem, estamos chegando nos 40 minutos, que é o tempo do nosso podcast, e aí eu queria, Fê, te passar a palavra aí para fazer uma amarração. A gente tinha muito mais coisa para falar do livro, né? A gente Tem acabou muita coisa. não passando, mas eu realmente acho que vale a pena ler a parte 1, não precisa ler a parte 2, mas não sei se você Mas tem concorda. algumas coisas legais, gente. Acho que vale. A parte 2, na verdade, concordo que se for priorizar, priorize a parte 1. Mas eu confesso que eu achei algumas teorias ali de jogos legal, algumas ligações que ele faz ali com reality shows, eu achei interessante de ver. Para entender um pouquinho como é que a mente humana funciona ali sob pressão em alguns jogos e reality shows. Mas, de fato, se tiver que priorizar, prioriza a parte 1 do livro. Boa, gente. Sim, achei o livro muito bacana. Acho muito interessante como a nossa área, cada vez ela fica mais tech. E quanto mais tech, algoritmo, dados e tal, ela fica, mais a gente precisa voltar para coisa mais primitiva, porque no fim do dia a gente está falando com pessoas, né? Então, quem toma as decisões hoje ainda, pelo menos, são pessoas, não são algoritmos, né? Então, a gente precisa entender como as pessoas pensam para poder lidar melhor com elas, poder falar melhor com elas, e por isso que o nosso próximo podcast, inclusive, vai ser sobre As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Muito bom. Aguardem. Aguardem. Ou não, né? Se você estiver no futuro, você já pode ir aí pro episódio 3 e já assistir ou ouvir esse nosso próximo podcast. Mas é isso, Fernanda, muito obrigado, muito bom Eu que estar agradeço. mergulhando nesse mundo da neurociência. Muito bom, né? Tem alguns gatilhos bem legais, algumas coisas bem legais pra gente ver, e é muito legal, até que você comentou, né? A gente tem que voltar sempre pra entender e olhar pro ser humano, e por mais que a gente mude, por mais que, obviamente, tem coisas que estão evoluindo, por mais que a gente muda de opinião e vai aprendendo coisas novas, o ser humano ainda é muito primitivo, racionalmente falando, né? Emocionalmente falando. Então a gente vê ainda muito resquício ainda desse cérebro primitivo, cérebro reptiliano aí, que faz com que a gente tome decisões por impulso, que a gente olhe esse emocional, até por questão de sobrevivência aí dessa época primórdia. Então, é legal ver que, apesar de toda essa evolução tecnológica, a essência do ser humano ainda permanece intacta. Com pequenas alterações. Eu brinco, falei com você antes da gente começar a gravar, que apesar de autores como Martin induzirem a gente a achar que o ser humano conseguiu fazer tudo isso apesar de ainda ter essa parte primitiva, eu acho que a gente só conseguiu fazer tudo isso por ter essa parte primitiva, que faz com que, de alguma maneira, a gente tenha ali algo, fazendo a metáfora com as árvores, né, por mais folhas e árvores e galhos que uma árvore tenha, ela precisa ter sempre uma raiz ali bem sólida. Exatamente. E tal, que já passou por muita coisa, um tronco bem sólido. Então acho que esse tronco, essa raiz aí do ser humano é esse cérebro reptiliano que já passou por muita coisa. Então acho que é bom ter. Deve ter um motivo, né? Para depois de milhões de anos ainda estar aqui, né? Deve ter um motivo. Mas é isso. Prazer mais esse podcast. Muito obrigada, Lu. Vamos pro próximo. Muito obrigada para quem nos ouviu, nos assistiu. Espero que vocês tenham gostado de mais esse papo. Boa, galera. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.